Olá! Hoje nós vamos falar sobre um movimento que está acontecendo no mercado que tem tudo a ver com uma coisa muito querida por todos nós, que é a personalização. Afinal de contas, não tem nada melhor do que ter alguma coisa feita especialmente para a gente. E para falar disso, é importante que a gente conheça um termo que se chama egonomia. Então, nós vamos falar sobre a era da egonomia. Isso faria o Henry Ford arrepiar no túmulo com certeza, porque naquela época ele dizia que qualquer um poderia ter um carro da cor que quisesse, desde que fosse preto. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? A gente começou a vir num processo evolutivo onde, na década de 70, até meados da década de 70, a economia evoluiu para um processo em que a massificação era o que mandava. Depois disso, nós viemos para a década de 80, onde a segmentação começou a fazer diferença. Na massificação você tinha produtos que eram iguais praticamente para todo mundo, criança, mulher, homem, todo mundo usava a mesma coisa. E a partir da década de 80, a gente começou a perceber um direcionamento segmentado. Produtos para mulheres, produtos para homens, alguns produtos direcionados para jovens, crianças e assim sucessivamente. A partir da década de 90 e até meados do ano 2000, nós começamos a vivenciar a era da fragmentação, com particularidades de preferência muito mais específicas. Então, produtos para cabelos de mulheres com cabelo crespo, com tintura vermelha, né? E algumas preferências que não eram valorizadas anteriormente. A partir do ano 2000, e aqui a gente começa a vivenciar isso mais efetivamente, nós temos a era da personalização e da customização, que está em curso inclusive, onde tudo que é produzido pode ser produzido dentro da sua característica de preferência, da sua especificidade. E isso traz para a gente a economia do ego, porque eu sou o máximo, ninguém é igual a mim. Quem cunhou esse termo, egonomia, foi uma guru do marketing conhecida como Faith Popcorn. Essa mulher, ela apresentou no final do ano de 1980, começo da década de 90, lá atrás do século 20, 16 tendências que mudariam de maneira significativa o comportamento da sociedade. E uma dessas tendências é justamente a egonomia, que é aquele desejo de você se desenvolver individualmente para se destacar dos outros através das suas experiências, das suas posses e principalmente daquilo que você é. O legal é que a egonomia tem como forças subjacentes o ego, o eu e o si mesmo, porque é a maneira mais eficaz de dizer que não existe ninguém igual a mim. Além disso, o meu ego deseja customização. O meu eu é um nome, não é um número. E o si mesmo exige personalização. Portanto, a egonomia tem a ver com a expressão da própria personalidade. Ela diz respeito à autodefinição, à autoconsciência e à autorrealização. A partir disso, aquela antiga abordagem que a gente tinha de que um produto servia para tudo ou para todo mundo, aquela cultura de que era igual e poderia ser usado para todos, cai por terra, porque as pessoas querem ser tratadas como únicas. E nesse caso, o fim da padronização é a regra. O que a gente tem, na realidade, é a individualidade sendo valorizada. Se eu como a mesma coisa que o meu vizinho, se eu me visto igual ao meu vizinho e se eu tenho as mesmas coisas que ele, como é que eu me diferencio então? Né? Então as tendências da personalização estão reinventando toda a jornada do cliente. E essas tendências estão mudando de maneira significativa o comportamento de compra das pessoas e dos consumidores de uma maneira geral. Quem é mais impactado com isso é a geração millennial, principalmente a geração Z, que logo vai fazer engrossar as fileiras do consumo. E eles valorizam a personalização elevada à máxima potência, porque eles respeitam a cultura da unicidade, de você fazê-lo único e singular. E nesse caso, através de Big Data, da consciência de marca, das possibilidades de armazenagem de dados, tecnologia e tudo mais, o que antes era previsto só para serviços de luxo,
pode ser trabalhado tranquilamente para marcas mais populares e para o consumo popular também. Então a gente pode ter isso em escala. Alguns exemplos de negócios que trabalham muito bem com personalização, customização e estão ganhando dinheiro nessa tendência da ergonomia. A primeira delas é moda e acessórios. Por exemplo, a indústria da moda e acessórios trabalha com isso brilhantemente. E uma das marcas mais conhecidas que tem feito valer essa ideia de personalização é a Nike. A Nike, você pode personalizar o seu tênis e recentemente ela lançou uma promoção que você pegava uma imagem do Instagram e com base nas cores daquela imagem você fazia o seu tênis. Isso foi um grande sucesso. Logo no primeiro dia eles venderam mais de 800 pares, sim, de arrancada, tá certo? O próximo, alimentos e fitness. A gente tem um chefe que dá para você a oportunidade de escolher as combinações de elementos e alimentos que você gostaria de ver trabalhados no seu prato e, além disso, você pode receber isso na sua casa. Além disso, você pode personalizar suas barrinhas de cereal. Para pets, a possibilidade de você personalizar a ração do seu animalzinho de estimação. Isso faz toda a diferença, principalmente se o seu animal tiver algum problema de saúde ou se dentro da própria casa vocês tiverem uma cultura alimentar muito diferente do que a gente encontra por aí. Na linha de personal care, por exemplo, a gente tem uma infinidade de ações que podem ser transformadas de maneira personalizada e customizada. Vão desde produtos para beleza, dermatológicos, por exemplo, perfumaria, maquiagem, etc. E também a parte de nutrição, com suplementação alimentar sob medida para as demandas de um cliente específico. A gente tem também os automóveis. Dentro da customização de automóveis, você tem do alfinete ao foguete. Pode haver a personalização desde um Rolls Royce até carros mais populares, como marcas Fiat, Volkswagen e etc. Para as crianças, né, tem um exemplo muito legal de uma empresa que transforma o desenho das crianças em brinquedos. E essa empresa fica aqui no interior de São Paulo. É muito bacana o trabalho que eles fazem. Imagina você ter o seu filho personalizando o melhor amigo dele através de um desenho e essa empresa concretizando isso. E isso também pode ser transformado numa joia que uma outra joalheria está fazendo dentro do mesmo segmento. As mídias são o grande boom da personalização e tudo isso graças a algumas empresas que vocês conhecem muito bem, como Spotify, que você tem a sua playlist absolutamente personalizada de acordo com o seu momento, e Netflix, que você cria o seu prime time, né? Onde você assiste a programação que você quiser, na quantidade, na intensidade que você quiser, do jeito que você quiser. Enfim, ter produtos e serviços e atendimentos personalizados tem feito o consumidor se sentir predisposto a alocar mais recursos. Em média, quando você tem produtos personalizados, os consumidores chegam a gastar 20% a mais do que ele gastaria com produtos que são absolutamente genéricos e padronizados. Portanto, serve como uma estratégia de diferenciação para o mercado para você. Hashtag fica a dica e hashtag manda manipular.